E o segundo turno das eleições municipais está chegando e eu resolvi trazer aqui para vocês um vídeo curto com uma análise um pouquinho além daquela primeira que eu fiz semana passada com os dados do primeiro turno aqui de São Paulo. É uma mostra diferente, uma maneira diferente de mostrar os gráficos que a gente viu dos mapas dos candidatos do primeiro turno, né? Então lembra que quando a gente fez aquela análise toda, a gente chegou lá no final e aqui em São Paulo nós tivemos 3 candidatos quase empatados ali em primeiro lugar. Então, por serem 3 candidatos, meu amigo Daniel Klein Salles, Klein Clarice me deu a ideia de fazer isso como um RGB, colocar um candidato de tons de vermelho, outro de tons de verde e o outro de tons de azul, que é uma coisa muito comum da gente fazer em sensoramento remoto e geofísica também, dependendo do método. E aí você vê as variações dos 3. Eu achei essa ideia bem bacana e resolvi, implementar, fui atrás de ver como é que fazia. Algumas partes foram simples de fazer, outras deram um pouquinho mais de trabalho, mas eu vou mostrar isso para vocês agora. Você está no canal do SpanLab, eu sou o professor Carlos Groman e vamos aos dados. Muito bem, pessoal, estamos aqui com o nosso notebook na mão. É o mesmo da outra vez, tá? É exatamente a mesma coisa que a gente usou da outra vez, eu só fiz um pouquinho de coisa mais lá no final. Então, só para ver o que a gente fez, né? A gente pegou todos os dados do TSE, os boletins de urna, olhou as contagens, olhou as votações, fez junção de data frames, juntou com o data frame espacial do estado de São Paulo para tirar as sessões eleitorais e conseguimos chegar nos mapas que mostram a quantidade de votos que cada candidato teve nessa primeira eleição. Aqui os 4 primeiros candidatos, depois a gente fez mais algumas análises e aqui só os 3 primeiros colocados. Depois a gente fez mais alguns gráficos dos boletins de urna, são aqueles gráficos que deram muita polêmica na eleição passada, e aí os gráficos com as fronteiras convexas, o convex row, que fecha ali um polígono para cada zona eleitoral, que ficou bem bacana também. E aqui vem a parte do RGB, então a plotagem em cores. É aqui que vem a novidade do vídeo. A primeira coisa que eu fui olhar era se eu podia usar não só o valor numérico da quantidade de votos de cada candidato para fazer uma cor em gradiente, mas colocar uma cor com seus 3 componentes, em vermelho, verde e azul. E ele permite, a Matplotlib, que está por trás dessas funções aqui do GeoPandas, ele permite que você especifique uma cor. Então aqui ela está, por exemplo, em tons, vai de 0 a 1 em vermelho, verde e azul. Então está todo mundo aqui com 50%, claro, vai ficar todo mundo cinza. Então é só uma questão de pegar aqueles nossos dados e transformar de maneira que a gente tenha uma coluna com os 3 valores para as cores e aí pedir para o Matplotlib usar isso na hora de fazer a plotagem. Eu comecei fazendo uma normalização dos dados para que todos fiquem entre 0 e 1, olhando os máximos e mínimos ali. Criei colunas para isso, então a coluna normalizada de cada candidato, que vai ser... Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. O valor menos o mínimo dividido pelo máximo menos o mínimo, e aí você fica com todo mundo entre 0 e 1. E depois criei uma coluna, que eu chamei de RGB, que recebe uma lista zipada, o zip da lista, a lista do zip de cada uma daquelas colunas por candidato. E eu coloquei aqui como variáveis RGB, porque aí se eu quisesse inverter era só mudar aqui, eu não precisava ficar mudando aqui, fica mais fácil, mais bonitinho de fazer no nosso notebook. Então esse é o resultado como data frame, então aquelas colunas originais lá das contas, vejam que eu estou usando o data frame, o GeoData Frame, que a gente chamou de GDF Merge, que veio lá atrás, não é aquilo que a gente usou para fazer, por exemplo, os gráficos das urnas, tá? É um que já estava consolidado por seção, quantidade de votos por seção. Então aqui as colunas dos valores normalizados, então se você somar isso aqui tudo deveria dar 1, espero que dê. E aqui a coluna final gerada aqui, nessa linha de cima, que tem então uma tupla com os 3 valores. O primeiro valor ele vai usar para a porcentagem de vermelho, o segundo valor para a porcentagem de verde e o terceiro valor para a porcentagem de azul. E aí é só mandar ele plotar. Então a gente usa aqui na construção do plot, a gente usa esse parâmetro aqui, face color, e dá a coluna que tem aquela tupla de 3 valores. E olha só, sai um gráfico como esse, bem bacana.
Então a gente vê que no centrinho da cidade é a zona onde o Boulos ganhou, né, mais claramente, tem um vermelho bem vivo. Há todas essas zonas aqui com tons de verde, onde o Marçal teve mais voto, muito aqui zona norte e leste também. Aqui em azul é onde Nunes teve mais voto. Esse roxo aqui mostra que Marçal não teve muitos votos e que Nunes e Boulos ficaram mais ou menos empatados, dividido ali, né, um valor mais ou menos parecido. Muito bacana, mas aí eu fiquei querendo colocar uma coisa a mais no gráfico, que é uma legenda. E colocar uma legenda para 3 valores não é uma barrinha simples de legenda, ela vira um triângulo, onde cada vértice do triângulo é uma cor, vermelho, verde e azul. Isso é bastante comum até de usar em imagens de sensoramento remoto e geofísica também, que você usa os três valores ali como uma legenda. Esse foi um pouquinho mais complicado de fazer, procurei um tanto na internet e acabei chegando numa solução que funcionou bem para colocar junto com o mapa, né? Porque uma coisa é plotar o triângulo, outra coisa é colocar ele dentro de um subplot junto com o mapa e tal. E acabei fazendo uma adaptação desses 2 posts do Stack Overflow, os 2 estão aqui para você conferir lá se você quiser. O que inverteu um pouco a minha cabeça uma hora de pensar assim é que esses aqui são os vértices do triângulo, ele coloca isso em unidades de imagem. Então ele vai criar uma imagem vazia, né, em pixels, então aqui tem tantos por tantos pixels, e ao invés de um gráfico comum XY que é X crescendo para a direita e Y crescendo para cima, esse aqui o X cresce para a direita, mas a origem é no canto esquerdo superior da imagem, então o Y cresce para baixo, né? Então inverte a figura, ela faz um espelho para baixo, né? Quando eu estava fazendo aqui toda a montagem, deu uma invertida na minha cabeça, mas chegamos lá. Então aqui são os pontos do triângulo, e eu chamo esses pontos de novo aqui, agora com a ordem mais comum de XY, que é para criar um caminho, um path, não é um polígono, é só um caminho vetorial que vai cortar a imagem para que o fundo fique branco. Porque se você não faz isso, ele plota lá normal, mas o fundo fica preto, né? Porque ele faz um retângulo e coloca o triângulo em cima. E aqui, ó, isso está comentado por causa do seguinte, essa é a parte que plota para a gente ver se funcionou o triângulo, né? Então se eu descomentar isso aqui e plotar, a gente ganha o nosso triângulo bonitinho, cor do vermelho nesse aqui, né? O verde aqui, azul lá em cima e as transições entre elas. Mas aí se eu plotar esse e vier para cá, para a célula de baixo, para tentar plotar o mapa com o triângulo, ele vai dar um erro. Olha lá, ele plota o mapa, mas o triângulo tinha que estar aqui. E não plota, dá um erro aqui, dizendo, deixa eu ver se aparece ali, não consigo colocar o mesmo artista em mais de uma figura. O artista, no caso aqui, é o caminho que está fazendo o recorte do triângulo. E o que acontece? Ele usou o caminho aqui, aí ele não consegue usar de novo. É uma coisa meio estranha do Matplotlib, mas a gente resolve simplesmente comentando essas linhas aqui, roda a célula de novo, então agora aqui eu só criei, né, o triângulo e a linha para recortar. Só criei, mas não usei. E aí eu uso eles aqui, e aí sim a gente consegue, né, o mapa e o nosso triângulo de legenda bacaninha. Então a gente vê aqui a cor vermelho vivo aqui, o Boulos, a cor azul aqui para o Nunes, o roxinho aqui no meio, né, mostrando os 2 aqui. O verde para o Marçal, que ele ganha bastante na zona norte e leste. Esse tom aqui de azul, na verdade, não é nem um azul tão puro, né? Ele é um azul mais prussiano, então talvez ele esteja mais para cá, assim, um balanço entre Nunes e Marçal. E eu achei bem interessante de mostrar os dados assim. É isso, gente. Um videozinho mais curto hoje, mas complementando o vídeo da vez passada, né? Uma maneira bem interessante, diferente de ver os gráficos de eleição, até porque nem sempre a gente tem 3 candidatos com valores tão próximos entre si. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Lembra de dar aquele like que ajuda o canal a crescer, lembra de olhar se você continua inscrito, se você não tiver, aproveita e se inscreve, que é de graça, não gasta nada. E domingo tem segundo turno, então se na sua cidade tem segundo turno, vá lá, vote, não fique em casa, vote consciente, lute sempre pela democracia, que é muito bom. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.